1 Reis, capítulo 11, vamos ler do verso 26 ao 40, irmãos. A Escritura Sagrada diz assim: E Jeroboão, filho de Nabate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo o moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no caminho. Os dois estavam a sós no campo, e Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon. E não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias de sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino das mãos do seu filho, e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E a tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel, e o será, se tu atentares a tudo o que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, nosso Pai, nos achegamos, Senhor, nesta manhã, na Tua presença maravilhosa, poderosa, nos colocando, Senhor Deus, com o nosso rosto voltado para o pó da terra, porque o Senhor é santo e reina para sempre sobre todos. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que nessa manhã guie os nossos passos, Senhor Deus, em direção sempre à Tua palavra. Que o nosso coração receba com toda atenção a instrução do Senhor que será dada agora. Que o Espírito de Deus molde o nosso ser conforme a Tua palavra, e que o Senhor mesmo nos dê arrependimento genuíno dos nossos pecados, para nos voltarmos para a Tua presença. Nós te suplicamos, Deus, que a nossa alma também seja edificada nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, ela seja não apenas o alimento que fortalece, mas o alimento que alegra o nosso coração. Então fale conosco, Senhor Deus, da maneira como Tu queres, para a glória do Senhor,
para a edificação da igreja e para a alegria da igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele. Amém. Irmãos, veja, eu quero apenas retomar algumas coisas importantes no capítulo 11. Mais uma vez, lembrando a vocês que o capítulo 11 é o capítulo no primeiro livro de Reis, que começa a apresentar a queda de Salomão e a queda de Jerusalém e a queda do reino como um todo. O capítulo começa apontando a maneira como Salomão deixou o Senhor, adorando outros deuses. E por causa disso, o Senhor Deus começou a levantar adversários contra Salomão. Alguns ele já havia levantado desde o começo do reino, como os dois que são citados aqui no capítulo 11, antes de Jeroboão. E esses homens, Rezon e também o primeiro homem levantado pelas mãos do Senhor para, de alguma forma, começar a oprimir Israel como um todo. Nós estamos falando aqui do Reino Unido, não havia um reino dividido. As 12 tribos de Israel formavam, naquele momento, o reino de Israel. Um reino só, unido, unificado sobre Davi, primeiro com Saul, mas depois com Davi, o rei, e agora com Salomão, seu filho. Então não havia divisão no reino de Deus, no reino que o Senhor levantou. Mas por causa dos pecados de Salomão, por causa da sua infidelidade, e por não ter sido ele fiel a Deus em obediência, como foi Davi, o seu pai, o Senhor começa a levantar adversários contra Salomão. E na última vez que eu preguei sobre essa passagem, eu tratei do tema, quando Deus se levanta contra nós. E nós vimos que às vezes, e não são poucas vezes, Deus se levanta contra o seu próprio povo, para trazer ali algum tipo de juízo, mesmo temporário, mesmo um juízo que não seja um juízo final, mas um juízo que vem como forma de disciplina, uma punição por causa dos pecados repetidos, dos pecados que são cotidianamente repetidos, a qual o povo deixa de ouvir a voz do Senhor para dar ouvidos ao próprio coração e para fazer aquilo que o próprio coração deseja, e isso em detrimento do que diz a palavra de Deus. E hoje eu quero tratar com vocês, baseado no texto que lemos, do verso 26 ao final, o verso 40, final dessa passagem, sobre o seguinte tema, irmãos: quando os nossos problemas aumentam. Quando Deus se levanta contra nós, nós já temos um grande problema, não é? Deus levantou 2 homens contra Salomão para começar essa opressão, e ela foi aumentando, continuando. Mas às vezes, os problemas, quando nós pensamos que eles estão perto de terminar, ou quando nós esperamos que seja uma onda temporária, alguma coisa mais breve, eles tendem a escalar e aumentar mais ainda. E às vezes, nós mesmos somos pegos de surpresa, porque esperávamos a misericórdia do Senhor, esperávamos que a mão de Deus nos tirasse daquele momento turbulento, que Deus nos livrasse daquela tribulação que nós já estamos passando, mas em vez disso, mais tribulação vem sobre nós, mais tormentos chegam à nossa casa, mais coisas ruins nos assolam, e é isso que aconteceu, e eu quero mostrar para vocês hoje com Salomão, com Israel, com Jerusalém, a capital do reino. Veja, o texto começa no verso 26 nos lembrando de uma figura chamada Jeroboão. Jeroboão, ele era do povo de Israel, ele fazia parte dos judeus da tribo, era servo de Salomão, melhor falando, e ele estava ali pronto, como todos os israelitas, a obedecer o rei, a se curvar diante do rei, a levantar-se conforme as ordens do rei Salomão.
Jeroboão, filho de Nabate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão. Essa parte é importante porque mostra que Jeroboão estava pronto a dispor de Salomão, submisso ao rei. A sua mãe era uma mulher viúva, Zeruia, diz o texto, e o texto diz, ainda no verso 26, que ele também levantou a sua mão contra o rei. Esse primeiro verso, ele é uma espécie de introdução da vida e da obra de Jeroboão. Ele apresenta brevemente quem ele era, de quem ele era filho e o que ele fez. Ele era servo de Salomão, filho desta mulher viúva, e ele levanta-se contra Salomão. Note que o verso 26 diz que ele se levanta também, porque já Deus estava levantando outros homens contra Salomão. Aquele reino de paz que nós começamos a estudar no começo do livro de Reis, quando Salomão reina e exerce o trono, e toda a glória, toda a riqueza, toda a paz, todas as vitórias, todas as conquistas de Salomão, elas começam agora a ruir no capítulo 11. E Deus vai levantando homens, ele levanta um aqui, outro ali, um no sul, um no norte, e agora levanta mais um. Levanta também Jeroboão. Isso serve para nos mostrar, irmãos, que o capítulo 11 é um capítulo que está aumentando em intensidade quando nós começamos a olhar para as dificuldades que o rei Salomão e Jerusalém estão passando. Deus está trazendo tormentos, percebam isso. Deus está trazendo as coisas difíceis para o reino. Deus está criando dificuldades. Deus está pondo barreiras. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós não olhamos estas coisas, essas dificuldades e barreiras que chegam até nós, como se fossem coisas de Deus. Nós só costumamos olhar estas coisas como sendo coisas do diabo. É o diabo contra nós. É o diabo que se move contra a igreja para barrar a igreja. É o diabo que está atormentando a minha vida, a minha família em particular. Todos os meus problemas não têm nada a ver com Deus, mas com o diabo, o inimigo de nossa alma, que quer nos destruir. E você tira Deus da sua vida, dos problemas da sua vida, e coloca aquele que é o inimigo verdadeiro nosso e de Deus, como sendo ele o culpado de todas as coisas que nos acontecem. Você esquece de olhar para si mesmo, você esquece de ver que o problema todo é em decorrência dos seus pecados e que você é o culpado, e você esquece de olhar para Deus como um juiz que julga, que traz disciplina e que também desampara o seu próprio povo para castigá-lo. Esse é um grande erro que nós cometemos, irmãos. Nós costumamos olhar para a tragédia dos outros, para a vida das outras pessoas, quando essa vida está naufragando, quando a dificuldade chega, quando os problemas se instalam ali e enraizam, e aquela família, aquela vida em particular, começa a ser uma vida de tormentos, e você então diz, é Deus castigando. Você sabe que aquela pessoa comete pecados, vive uma vida afastada às vezes de Deus, e você é rápido em dizer, é Deus. Deus está ali punindo. Você nunca diz que é o diabo quando é com os outros. Você sempre diz que é o Deus Todo-Poderoso que decidiu pôr as mãos ali para trazer dificuldade. Mas quando é com você, não é Deus, é o diabo. E aqui nós estamos vendo que Deus, não o diabo, Deus, com os instrumentos que Ele queira utilizar, até o diabo se Ele quiser, mas é Deus quem traz toda a dificuldade. É Deus quem faz com que os problemas subam, aumentem, transbordem muitas vezes na nossa própria vida, por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. Salomão cometeu grandes pecados, irmãos. Aqui no verso 23, Deus vai dizer que está punindo Salomão, Israel,
porque eles me abandonaram, diz a palavra do Senhor. Verso 33, porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Esse é o motivo da aflição, da dificuldade, dos problemas aumentarem e da mão de Deus estar pesando, continuando pesada sobre o reino, sobre Salomão e o seu reino, sobre a sua cidade Jerusalém. Esse é o motivo. Porque me abandonaram, porque não guardaram a minha palavra, não me obedeceram. Esse é o motivo. Mas veja como nós aprendemos muito sobre o agir de Deus aqui. Por que Jeroboão se levanta contra Salomão? Será Jeroboão um homem fiel a Deus ao extremo, irmãos? Ao ponto de ver Salomão adorando divindades estrangeiras e aquilo causar uma repulsa interior nele, e ele então dizer: eu me levantarei contra o rei Salomão, porque ele abandonou o Senhor Deus vivo, porque ele adora ídolos estrangeiros, porque ele não guardou a palavra do Senhor, e isso me corrói por dentro, por isso eu não permitirei e me levantarei contra ele. Esse não foi o motivo pelo qual Jeroboão se levantou contra Salomão. O motivo, diz o texto, verso 27, a causa pela qual Jeroboão levantou sua mão contra o rei foi: Salomão edificou Milo, reparou as brechas da cidade de Davi, seu pai. Você sabe por que Jeroboão se levanta contra ele, contra o rei? Porque Salomão faz uma coisa boa. O que Salomão fez aqui, os motivos que levaram Jeroboão a se rebelar contra Salomão não são dignos e corretos e aceitáveis. Salomão estava reconstruindo Jerusalém, tampando as brechas, diz o texto. Veja, mais uma vez, reparou as brechas da cidade de Davi. Ele estava ali, tanto edificando Milo, que era esta cidade citada, que ele fez, reparando as brechas desta cidade, a cidade de Davi, seu pai. Mas isso provocou a ira de Jeroboão, porque ele estava ligado àquele lugar. Os motivos pelo qual ele se levanta contra Salomão não são corretos. Salomão, rei, tinha direito, poder e poderia fazer isso que ele fez. Segundo lugar, meus irmãos, o que Salomão fez não é errado. Salomão, como rei soberano, tinha todo o direito real de fazer o que ele fez, e não estava transgredindo ninguém, lei nenhuma do Senhor ao fazer isso. Mas isso foi suficiente para trazer ira a Jeroboão, para que ele se levantasse contra Salomão. Ele era inimigo de Salomão. A partir daqui, ele passa a ser inimigo de Salomão. Por isso o texto diz que, no verso 26, o Senhor levantou também, aliás, que Jeroboão levantou também sua mão contra o rei, e o motivo foi esse, diz o verso 27. Vocês percebem que não são os mesmos motivos? O problema de Salomão não é Jeroboão em si. Jeroboão não tinha direito de se levantar contra o rei, mas o problema de Salomão é Deus. Deus tem outros motivos. Os motivos pelo qual Deus vai punir Salomão
são aqueles de abandoná-lo, de não obedecer sua palavra, de virar as costas para ele. Não são os motivos de Jeroboão. Mas Deus toma Jeroboão, a maldade de Jeroboão, os instintos e sentimentos de Jeroboão, e usa Jeroboão como instrumento para afligir Salomão. Jeroboão vai ser o instrumento de Deus, irmãos. Não pelos seus próprios motivos, mas pelos motivos corretos, verdadeiros que o Senhor tem contra Salomão. Essa é a questão. Agora pense um pouco, pare um pouco para pensar, que muitas vezes, de maneira que nós não enxergamos isso, mas biblicamente é isso que acontece. Deus levanta pessoas contra nós, pessoas que Ele vai usar contra nós, por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência a Ele. Pessoas que têm outras razões de se levantar contra nós, às vezes razões injustas. Perceba, às vezes, nesse dilema entre você e uma outra pessoa, você tem razão, mas aquela pessoa se torna um obstáculo na sua vida. Ela te atrapalha, ela te ofende, ela não permite, pelas suas maldades, que você caminhe, continue sua jornada. Mas é porque Deus está usando aquela pessoa como instrumento, por motivos de Deus, motivos corretos e justos contra você. É assim que Deus age na história, irmãos. Sempre foi assim. Jerusalém vai cair nas mãos da Babilônia, mais tarde, não agora, mais adiante. E o que Deus faz? Ele usa a Babilônia como seu instrumento, como seu chicote para castigar Jerusalém. Jerusalém é dele, a Babilônia é dele, e ele usa os instrumentos como quer, ele move as peças no seu tabuleiro como quer. Ele é o grande enxadrista da história, ele move as peças como lhe apraz, e ele usa uma nação para atormentar outra nação. Ele usa a Babilônia contra Jerusalém, ele usa a Síria contra o reino de Israel mais tarde. Ele faz como quer, ele usa Jeroboão, Rezon e todos os outros contra Salomão como ele quer. Assim Deus faz, irmãos. Deus governa o mundo dessa forma. A sua mão poderosa age assim, não somente assim, essa é apenas uma maneira, uma das muitas maneiras de Deus agir e governar pela sua providência, de Deus exercer juízo, justiça, disciplina conforme a sua providência, de Deus aumentar as nossas tribulações sendo justo por meio de homens maus, conforme a sua providência, conforme Ele determina. Olhe para Deus quando os seus problemas chegarem. É Ele que está ali. Não olhe para os instrumentos. Uma vez eu lembro que um agrupamento de soldados foi enviado para fechar algumas empresas na pandemia. E aqueles soldados, junto com representantes do Ministério Público e ainda representantes da área da saúde, foram até a grande avenida e começaram a fechar os comércios, baixar as portas, lacrar muitas delas com solda, para que não abrissem mais. E as pessoas ali, umas brigando, outras chorando, e algumas daquelas pessoas, irmãos, que estavam fazendo aquilo, estavam com o coração partido, não queriam fazer aquilo, estavam sendo obrigadas a fazer aquilo por causa da ordem que receberam. Mas veja, a raiva daquelas pessoas que estavam tendo seu comércio fechado, era daqueles instrumentos que estavam fechando as portas, lacrando as portas e fazendo tudo parar. Olhe para quem deu a ordem. Aquele é o responsável. Aquele tem o poder de fazer fechar as lojas. O governador, o prefeito, o presidente, seja quem for, ele tem o poder. Deus tem o poder sobre os instrumentos. Então não olhe para os instrumentos que afligem você
em primeiro lugar. Não olhe para aquela pessoa que te persegue injustamente. Não olhe apenas para os muitos problemas que o diabo pode trazer à sua vida. Olhe para aquele que é o Senhor e o juiz de tudo, e a autoridade máxima, e o supremo governador dos céus e da terra, e o Senhor da providência, aquele que faz todas as coisas conforme sua vontade. Ele traz uma avalanche de problemas sobre nós, e nós não enxergamos. É a Ele que você tem que recorrer quando as coisas estão assim, piorando e piorando e piorando. E você tem que recorrer com o espírito de um pecador que reconhece o seu próprio pecado e vai até o soberano exigir dele, aliás, suplicar a ele a misericórdia. Nós não podemos exigir nada de Deus, é claro. Então nós só podemos nos colocar diante dele com misericórdia, com o coração suplicando a sua paz, a sua graça e o seu perdão. Tudo que vem sobre nós, irmãos, é justo. Todo sofrimento que nos abate é justo. Aliás, justíssimo, é mais do que justo. Tudo, absolutamente tudo, você nunca é atingido injustamente. Por isso, não fique com pena de você mesmo, achando que você, coitadinho, não merecia passar por isso, receber isso. Não olhe para você e tenha comiseração de você mesmo. Saiba que você é pecador, irmão. Saiba que você é pecador e Deus é santo. Jó era um homem justo na presença de Deus, mas era um pecador. Ele passou por tudo que passou, porque sobretudo, apesar da justiça, era um pecador também. E no final ele reconhece isso. Noé escapou do dilúvio porque era um homem sem pecado, porque era um homem que merecia sobreviver àqueles dias de calamidade do mundo antigo. Não. Noé era um pecador e o seu coração caído logo nos demonstra isso quando as águas baixam e ele sai da arca e se embriaga. Ele achou graça em Deus, ele foi agraciado por Deus. Não é porque merecia, não é porque não era um pecador. Ele era como nós. Abraão era como nós. Jacó como nós. Só Cristo não era como nós em termos de pecado, porque ele não tinha pecado. Então toda aflição que vem sobre nós, até quando as tribulações aumentam mais ainda, é por nossa própria culpa, é pelo nosso próprio pecado. E é Deus quem traz isso, com qualquer instrumento que Ele deseje fazê-lo. Ele sempre faz isso. Veja, irmãos, nós temos aqui mais uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar com os irmãos, olhando para os dois desígnios, o de Jeroboão e o desígnio do próprio Deus. Como vimos, Jeroboão tem um desejo, um motivo para se levantar contra Salomão, e Deus tem outro motivo para se levantar contra Salomão, não é isso? Isso me faz lembrar muito a história de José do Egito, quando seus irmãos se levantaram contra ele. Vocês conhecem bem aquela história. José, o filho mais novo, o filho amado por Jacó. Os irmãos têm ciúmes de José, porque Jacó ama mais a José do que os seus outros filhos, diz o texto. E eles então decidem pôr fim à vida de José. Não fazem isso por pouco, mas decidem vendê-lo como escravo. Veja a maldade dos irmãos dele. Maltratam aquele jovem. Era o mais novo deles. Maltratam aquele jovem. Fazem tudo com ele. Quase o matam. E o vendem para uma caravana de ismaelitas que era sinônimo de morte pouco tempo depois. Ser escravo. Vai para o Egito.
é preso, sofre tudo no Egito, depois dá a volta por cima, pelas mãos de Deus. Mas sabe o que é interessante? No final da história, quando José é governador do Egito, é o segundo homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó, ele diz aos seus irmãos que estão ali passando por grande dificuldade, seus problemas aumentaram, e eles estão passando por grandes dificuldades, e a palavra de José, sabiamente, biblicamente, não fostes vós que me trouxestes para cá, que fizeste tudo isso comigo, foi Deus. Vocês, é o que diz José, são os instrumentos das mãos do Senhor. Deus usou essa maldade de vocês contra mim para me trazer para cá, porque Deus tinha outros propósitos para mim e para vós, salvá-los mais tarde. Então Deus faz isso. Perceba, o que está acontecendo aqui, a partir do verso 26, são propósitos diferentes, mas o Deus soberano vai usar este propósito de Jeroboão para fazer a sua própria vontade, o seu próprio propósito. A vontade de Deus permanecerá, irmãos. E este é o segundo ponto que eu quero que vocês entendam. Deus sempre tem um propósito definido para toda a criação e para o seu povo em particular. Deus não traz juízo por trazê-lo. Deus não faz algo conosco porque Ele quer assistir e ver como vamos nos comportar. Mesmo às vezes que somos colocados em prova diante de Deus, Deus não nos coloca em prova injusta. Mesmo quando Deus está testando o seu povo, os testes de Deus são justos à medida da nossa própria justiça. E Ele tem um propósito definido com tudo que Ele faz. O que eu quero dizer neste segundo ponto é, mesmo quando Deus faz o sofrimento escalar, as dificuldades aumentarem, quando nossas dificuldades aumentam, se tornam mais difíceis, mais duradouras, longas, Deus tem um propósito com isso. Quando você sabe, quando você entende que Deus tem um propósito com o seu sofrimento, com tudo que você está passando, você passa pelo sofrimento de maneira mais confortável. Você diz consigo mesmo, esta é a vontade de Deus, Deus é justo, Ele tem um propósito com tudo isso que eu estou vivendo, e eu vou suportar conforme as forças que Deus me dá. Você passa pelo sofrimento, é ruim, não é um sofrimento que você vai passar cantando, é chorando, gemendo, é sentindo dor, mas você está confortável no íntimo, porque sabe que isso tudo não é obra do acaso, isso tudo não é o destino cego atuando, não é o diabo dominando sobre sua vida fora Deus, como se tivesse neutralizado Deus e Ele estivesse aqui te matando. Não, você sabe, Deus governa sobre tudo isso que eu estou vivendo. Deus quer que eu passe por isso. Deus me colocou nesta encruzilhada aqui por causa dos meus pecados. Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus com o sofrimento do seu povo, irmãos? Para trazer graça ao nosso coração. Qual é o propósito de Deus com o sofrimento do seu povo? O propósito de Deus é destruir o seu povo. O propósito de Deus é trazer um juízo final. O propósito de Deus é levar o seu povo ao arrependimento. O propósito de Deus é fazer com que o povo entenda que pecou contra Ele e por isso está atravessando dias ruins, porque a sua mão está ali como a mão
da disciplina contra ele. Deus tem um propósito. O sofrimento não é em vão. Não é obra do acaso. Não é aleatório. Tem um propósito definido. Aqui na igreja, Deus deu autoridade à igreja para que ela discipline as pessoas que estão andando desordenadamente em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho. E nós usamos esse poder que Deus deu à igreja de exercer a disciplina quando é necessário, quando precisa fazê-lo. E as pessoas que são disciplinadas na igreja, elas recebem a disciplina, isto é, o castigo, o juízo. Mas qual é o propósito da igreja em exercer a disciplina? Restaurar o homem caído, levá-lo ao arrependimento, fazer, por meio da disciplina, que ele entenda que está andando em caminhos tortuosos, longe de Deus, defeituosos, errados, e se arrependa. Quando isso não acontece, aquela disciplina sobre ele aumenta, de maneira que ele é excluído, ele não é mais visto como povo de Deus. Ele é considerado, diz a Bíblia, palavras de Cristo, usando o contexto dos seus dias, gentil e publicano, isto é, uma pessoa pagã. Alguém que está fora dos arraiais de Cristo, da igreja, do seu povo. Alguém que não está ligado a Ele, essa pessoa não mais participará da ceia do Senhor, não mais será tida pela igreja como um irmão em Cristo. Ela está fora da comunhão. Mas o propósito da igreja não é fazer isso. Isso é a última decisão. O propósito da igreja sempre é restaurar aquele homem ou aquela mulher que está desviada dos caminhos do Senhor. É fazê-lo enxergar que ele ou ela pecou contra Deus e precisa se arrepender, confessar os seus pecados e voltar. Assim são os propósitos do Senhor com o seu povo, igreja. Mesmo quando a tormenta aumenta, mesmo quando a chuva forte se torna uma tempestade, o propósito de Deus para com a igreja sempre é levá-la ao arrependimento, nunca destruí-la, nunca arruiná-la. Mas, como Deus fez isso na vida de Salomão e de Israel? Vamos para os passos adiantes aqui, irmãos. Aquele homem, Jeroboão, com vestes novas, vai passando por uma determinada parte, verso 29, naquele tempo sucedeu, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho. Ele havia se vestido com uma veste nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. Aqui começa a mensagem profética. Aqui começa a mensagem que Deus enviou ao profeta, e o profeta deve entregá-la a Jeroboão, porque ele será instrumento de Deus contra Salomão. E aquela roupa nova, aquela vestimenta nova, é picada, é rasgada. Ali, só estavam os dois caminhando no campo. O profeta começa a rasgar a roupa toda dele, e se rasga em 12 pedaços. O que significa isso? As 12 tribos, que antes estavam unidas, como essa blusa, e se eu rasgar essa blusa em 12 pedaços, ela não é mais uma blusa, ela está separada, ela foi destruída, e Deus está dizendo que vai rasgar o reino, vai separar o reino, vai dividir o reino. O reino de Salomão, de Davi, será separado, rasgado. É isso que vai acontecer mais tarde. E o homem que Deus levanta para fazer isso,
é Jeroboão. Ele é instrumento nas mãos de Deus. Deus levanta este homem contra Salomão e põe-o na frente de Salomão para lutar contra ele. Pareceu o opressor de Salomão e do reino. Ele diz para Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Para um pouco aqui mais uma vez, porque eu quero hoje, irmãos, que vocês entendam que os instrumentos são apenas instrumentos. O bisturi é um instrumento que o médico usa para cortar, separar o corpo de uma pessoa, mas quem faz tudo isso é a mão do médico. E aqui Deus está dizendo para Jeroboão: não é você que vai separar as tribos, não é você que vai rasgar tudo. Eu, o Senhor Deus, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei a ti 10 tribos. Ele só é um instrumento. Quem vai fazer tudo é Deus. É o Senhor mesmo quem vai ali fazer a cirurgia, separar Israel unido, agora separado, cortar as tribos, entregar 10 pedaços, 10 tribos para Jeroboão. É Deus quem fará isso. Eu falei com vocês num sermão anterior que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ele nunca é injusto. Ele não é injusto quando põe o seu povo à prova. Ele não é injusto quando castiga o seu povo. Quando traz juízo sobre o povo, ele também traz um juízo na justa medida, a justa medida do pecado. Mas mesmo em meio à justiça, à disciplina e à mão de Deus, a graça. A gente tem visto isso aqui. Deus traz a sua mão pesada, mas quando ele a abre, tem graça nela também. Ele ameniza a dor. Ele traz o juízo e traz o remédio. Gracioso. Deus sempre é gracioso, mesmo na sua disciplina com o seu povo. Ele poderia ter tirado tudo de Salomão. Ele poderia ter matado Salomão. Deus matou homens por menos do que isso. Então ele poderia ter matado Salomão. Mas há um propósito divino. Há um propósito em Deus. Todos os homens, irmãos, eu, você e todos os demais, todos os crentes, se Deus decidisse matar cada um deles, Deus fazia justiça. Nós ainda pecamos contra Deus. O salário do pecado é a morte. Não haveria injustiça da parte de Deus. Acontece que com alguns, o Senhor Deus decide agir de modo diferente, sem negar a sua justiça, apenas entregando mais da sua graça. Esse é o motivo pelo qual nós estamos vivos, ainda. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então Deus poderia ter acabado com Salomão nessa ocasião, destruído o reino, separado tudo e entregue tudo a Jeroboão ou dividido em outras partes, como aconteceu com o império de Alexandre o Grande, que era algo estrondosamente maior do que Israel. E quando ele morre, Deus separa o reino para os seus generais, e vários generais começam a ficar com uma parte do reino dele. Mas Deus não fez isso aqui. Ele separa a maior parte, que vai ser chamada depois de Israel, ou o reino do sul, e ele então dá para Jeroboão. Ele entrega para Jeroboão. E 2 tribos, pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade divina, ficam com Salomão, e Salomão tem sua vida poupada.
No verso 35, nós encontramos essa misericórdia de Deus sendo apresentada em meio ao seu juízo. Ele diz, o profeta está falando com Jeroboão, e o profeta fala da misericórdia de Deus para com Jerusalém e com Salomão. Ele diz para Jeroboão, no entanto, removerei o reino da mão do seu filho, isto é, não da mão de Salomão, mas nos dias do filho de Salomão. Tudo isso está acontecendo por causa de Salomão, do seu pecado. Mas Deus, por graça, por misericórdia e por fidelidade, vai remover este reino, vai rasgar esse reino mais tarde. Não nos dias do próprio rei Salomão, mas nos dias do filho do rei Salomão. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome, Judá. Uma tribo, vai ser dada ao filho do rei Salomão. Por quê? Por causa de Davi, por causa daquele antepassado de Salomão, seu pai, que foi fiel e recebeu de Deus a promessa. E ali está a mão de Deus sendo fiel mesmo em meio à disciplina. O terceiro ponto da nossa reflexão é este. Nós precisamos, irmãos, enxergar mais do que a disciplina, mais do que a dor, mais do que a tempestade, quando ela está caindo sobre nós. Nós precisamos enxergar a graça, porque ela está lá. No meio dos raios e trovões, no meio das dificuldades, tem graça. Só não há graça no inferno. Lá os pecadores não terão uma gota de graça. Lá será só tormentos. Mas veja, mesmo nas nossas maiores dificuldades, tem graça no meio. A graça envolvida, a misericórdia envolvida. Como eu disse, Deus poderia simplesmente nos matar. Mas Ele permite que a gente viva. E permite que passe pela tormenta. E permite que a nossa fé seja até aumentada na tormenta. E o que é isso senão graça de Deus? Misericórdia de Deus. Vocês percebem? Quando tudo se abate contra nós, irmãos, e os nossos olhos não conseguem ver nada além do sofrimento, nós precisamos parar, refletir, limpar os olhos e ver nisso também gotas de graça, de misericórdia e de bondade de Deus. Talvez seja um grande exercício para nós, irmãos, a partir de agora, quando qualquer tormento, grande ou pequeno, nos abater, olhar para eles, buscando ver ali onde está a graça de Deus. Onde está a misericórdia de Deus em tudo isso? Em vez de você ficar calculando as desgraças, calculando o tamanho da dor que você está passando, em lugar de você ficar pensando quanto tempo você já vem sofrendo, por que você não procura calcular quanto tempo, mesmo no sofrimento, Deus tem sido generoso com você? Por que você não procura ver, diante de tudo isso, como Deus tem sido bom com você e tem sustentado você mesmo na tempestade? Cidadão perde o emprego e passa muito tempo desempregado, as coisas difíceis, mas ele está vivo. Ele está se alimentando, com muito ou com pouco, senão estaria morto. Ele está se alimentando, ele está sobrevivendo, ele está escapando.
Ele está passando. Graça. Aí está a graça na vida de um desempregado. Aí está a graça na vida de uma pessoa que, mesmo passando por grande tormenta, ainda encontra algumas gotas da misericórdia de Deus. Deus poupa Salomão nos seus dias. Graça. Não merecia. Ele abandonou o Senhor, irmãos. Ele adorou vários deuses. Ele deu ouvido às suas esposas, ele fez ídolos, se prostrou, adorou. Mas Deus não o destruiu. Deus permaneceu que ele vivesse. Deus permaneceu que ele continuasse sendo rei. Graça. Fidelidade para com Davi. Deus é fiel, cumpre sua palavra. É uma mistura nos planos de Deus de graça e fidelidade a si mesmo. Mesmo quando Salomão morre, Deus diz: ficará uma tribo com seu filho. Seu filho continuará sendo rei de Jerusalém. Rei desta nação dividida. Parte reinará Jeroboão, a outra parte, o filho de Salomão, será o rei. Graça. Aqui está a graça de Deus no meio das tempestades que Salomão está começando a viver. Misericórdia, graça, bondade, generosidade de Deus. Bem, a história termina com Salomão, o rei, tomando conhecimento, e esse é o último ponto, o quarto, tomando conhecimento da palavra profética para Jeroboão. O texto diz assim, o verso 39, o final da palavra dada a Jeroboão pelo profeta Aías é a seguinte: Deus diz: por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Será afligida, castigada, mas não será eternamente afligida ou castigada. E aí então a história termina da mensagem profética. E vem então uma nova cena em que Salomão passa a ter conhecimento do ocorrido, da mensagem divina para Jeroboão. O verso 40 diz: porquanto Salomão procurou matar Jeroboão. Ele teve conhecimento e agora quis exterminar Jeroboão, como se isso anulasse a determinação divina. Como se isso de alguma forma mudasse o plano de Deus. Já que Deus levantou esse homem para tomar o reino das minhas mãos, eu vou matá-lo, porque se eu matá-lo, ninguém poderá tomar o reino das minhas mãos. Só que não é assim que funciona com Deus. Verso 40, porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Que coisa interessante, não é? Isso aqui deve nos lembrar muitas coisas, irmãos. Eu gostaria de um dia pregar sobre essa passagem apenas, mas eu quero abreviá-la hoje para vocês, porque, primeiro, quando Salomão toma conhecimento do plano divino, da mensagem profética, de que o reino será tirado dele e entregue a Jeroboão, ele tenta matar Jeroboão. Veja a loucura do homem, a loucura de um homem que está cego, que parece que jamais conheceu a Deus. Ele acha que com isso pode anular o plano divino, mudar o decreto, fazer algo diferente, e não pode. É loucura, é uma cegueira, irmãos, generalizada que se abate sobre o rei Salomão. Primeiro, ele adora ídolos, agora ele acha que pode mudar o decreto, a determinação profética de Deus em relação ao reino. Tenta, de alguma forma, liquidar a vida de Jeroboão, mas este foge para o Egito,
E ele fica no Egito o tempo necessário. O tempo preciso para, no momento certo, voltar e dar continuidade ao propósito divino. Vocês lembram que o nosso Senhor foi perseguido quando era um bebê? Deus traz o seu Filho ao mundo para ser o Salvador. Com a sua morte na cruz, não antes disso. Com a sua morte expiatória, substitutiva, na cruz do Calvário, Jesus Cristo salvaria o seu povo. Mas se ele morresse antes disso, o propósito de Deus era frustrado. Então, quando a vida de Jesus está ameaçada, o que Deus faz? Ele envia um anjo e diz: José, Maria, José, pegue a criança, sua mãe, e saiam daqui e vão para o Egito. E ele vai para o Egito. Quando o rei morre, o anjo aparece e diz: voltem, porque aquele que vos ameaçava já está morto. E Jesus volta. E o que ele faz com Jeroboão? A mesma coisa, irmãos, que ele fez com Cristo. Ele protege aquele seu instrumento, que tinha uma missão a cumprir. Leva para o mesmo lugar que levaria mais tarde o seu filho, para o Egito. E quando o homem que procura matá-lo, Salomão, está morto, ele traz ele de volta a Jerusalém para exercer, conforme o plano de Deus, não nos dias de Salomão, mas nos dias do seu filho, a divisão do reino. Qual é a lição que nós temos aqui? A princípio não é cristológica. A primeira lição é que nós não podemos mudar o decreto, não podemos mudar o plano de Deus, aquilo que Deus determinou fazer. Nenhum de nós, irmãos, por mais que se esforce, por mais que o plano de Deus nos seja dito, farei isso, isso e isso, usarei este e aquele instrumento, mesmo sabendo de tudo, você não pode mudar o plano de Deus. Mesmo que se esforce, que trabalhe para isso, que tente aniquilar, matar, destruir os opositores que Deus levantou, eles não serão destruídos. Você não terá êxito. Você pode escapar por um momento, porque não é chegado o seu momento. Não é chegado o momento que Deus determinou. Mas veja, não dá para anular a decisão divina. Tem um momento em que o profeta Jeremias diz ao povo de Israel, de Judá no caso, ele diz: olha, eu venho aqui trazer a palavra de Deus, vocês serão presos, serão cativos, Jerusalém será queimada, e agora eu não estou dizendo para vocês se arrependerem, estou dizendo para vocês se prepararem, porque vai acontecer, não importa o que vocês façam, vai acontecer agora, o cálice transbordou, a ira de Deus será derramada, Jerusalém será tomada, queimada, destruída. Não importa o que se faça, a mão de Deus vai agir. Aqui, irmãos, não importa o que o rei fizesse, vamos matar Jeroboão, vamos colocar o exército de Jerusalém para matá-lo, Deus os protege lá no Egito, e o guarda lá o tempo certo, para que ele volte. Essa é a primeira lição. O decreto não pode ser mudado. Mas vem uma outra lição para encerrar o nosso sermão de hoje. E essa é cristológica. O diabo, irmãos, se levanta o tempo todo contra nós. É verdade. O seu coração intenta maldades contra o povo de Deus. Deus apenas usa a maldade do diabo quando precisa trazer a disciplina sobre o seu povo ou juízo sobre a nação ímpia.
Como eu disse muitas vezes aqui, o diabo é o diabo de Deus, ou é o cão de Deus, o cachorro de Deus. E Deus faz isso usando esse instrumento maligno. Mas não é Deus que põe malignidade no coração de Satanás. Ele é maligno. Ele é mau. E por ser mau, ele intenta o mal contra o povo de Deus. Ele intentou o mal contra o Filho de Deus. Tentou destruir Jesus. Tentou de alguma forma atrapalhar Jesus todos os momentos. Levantou homens contra Cristo. Se levantou contra a igreja e tem se levantado contra a igreja. Tentou matar Jesus quando era criança por meio de Herodes. Mas sabe o que aconteceu? O pai protegeu o seu filho. Guardou Jesus Cristo, preservou sua missão, o seu decreto. E o decreto do pai em relação ao filho era que o filho morresse como cabeça do seu povo escolhido. Em outras palavras, nada pode impedir a salvação do povo de Deus por Cristo Jesus. Tentaram, o diabo tentou, o inferno tentou, mas Deus protegeu, guardou e preservou e fez cumprir o seu decreto até o fim. Nós somos o povo de Deus e guardados pelo povo de Deus, e Deus nos protege por meio de Cristo, pelo sangue derramado. Na história bíblica, irmãos, nós vamos encontrar essa história que está aqui apresentada no verso 40. Em todas as partes da Bíblia a gente vai encontrar essa história sendo contada de outras formas. Deus guardando o seu povo em Cristo Jesus, tipologicamente no Antigo Testamento e realmente por meio do antítipo no Novo Testamento, por meio do próprio Cristo no Novo Testamento. Isaac está para ser morto. Abraão está com um cutelo nas mãos para matar o filho. E eis que na hora H aparece o cordeiro, o substituto, Cristo. E Isaac é poupado. A igreja não pode ser destruída. A igreja passa por tribulações, nós passamos por momentos difíceis por causa do nosso pecado, pela determinação divina, pela providência. Mas veja, não vamos ser destruídos. A igreja não pode ser aniquilada. Cristo morreu na cruz para salvar o seu povo. É o Senhor Jesus quem mantém o seu povo salvo. É o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que garante a vitória a todos os cristãos, a igreja. Quando o texto diz no verso 39 que Deus afligirá Jerusalém, mas não para sempre, essa é uma verdade para a igreja, irmãos. Deus pode trazer disciplina sobre o povo de Deus, mas não para sempre. Não uma disciplina eterna, não um juízo eterno. A misericórdia e o sangue de Cristo que fazem diferença em nossa vida, mais do que os nossos pecados. E que Deus seja louvado por isso, irmãos. Que aprendamos a reconhecer a graça e a bondade de Deus nestas histórias maravilhosas que nos deparamos pela bondade do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Louvo o teu nome. Agradeço pela tua misericórdia, tua bondade, tua generosidade, tua graça que nos é derramada a todo momento, Senhor. E peço, Deus, que o Senhor nos faça enxergá-la no meio das crises que nós passamos. O Senhor nos faça ver, provar da tua misericórdia, entendê-la no meio dos grandes momentos de dificuldade, de dor, de agonia que nós passamos por causa do nosso próprio pecado. Cuide de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarde do mal.
Nos faça prosperar em tuas mãos, Senhor. É o que nós te suplicamos nessa manhã. Cremos que o Senhor fará isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.